Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Em um dia como hoje, 22 de novembro, mais de 1963, o 35º presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, foi assassinado. A morte do presidente, bem diante das câmeras de televisão, causou uma grande comoção e rapidamente entraria para o imaginário dos estadunidenses, dando origem a uma série de teorias da conspiração, mas também a produtos culturais. Afinal de contas, a morte de Kennedy é uma das coisas que é mais fácil de ser encontrado em vários tipos de mídia, seja em filmes, séries de televisão, livros, bem como em músicas. Porém, Kennedy não foi o primeiro presidente a não chegar ao final de seu mandato por motivo de morte. E nesse vídeo eu vou te contar quantos e quais foram os presidentes dos Estados Unidos que morreram antes do término de seus mandatos e qual foi o motivo de suas mortes. Credo! Mas antes do assunto ficar mórbido, que tal você já curtir o vídeo, compartilhar essa história com seus amigos e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, caso você não seja inscrita. Mas vamos lá, entre os 45 presidentes dos Estados Unidos, 8 deles morreram antes de terminarem o seu mandato. 4 deles foram mortos e 4 morreram por causas aparentemente naturais. O primeiro dessa lista vocês já conhecem porque eu já contei a história dele aqui quando eu falei dos 5 piores presidentes da história dos Estados Unidos. Estou falando de William Henry Harrison, o presidente do partido Whig, eleito em 1840. Como eu já contei em outras oportunidades, durante muito tempo o Harrison foi o presidente mais velho a tomar posse na história dos Estados Unidos, com 68 anos. Justamente por isso, e sob muitas suspeitas de quanto tempo ele duraria no seu cargo, ele resolveu fazer um discurso inaugural que mostrasse ao povo que ele ainda gozava de muita saúde. Só que durante o longuíssimo discurso que ele fez, chovia e é possível que ele tenha contraído uma pneumonia durante este evento, o que tiraria a sua vida 31 dias depois. Harrison seria também o primeiro presidente a morrer dentro da Casa Branca. Porém, se manteria como o presidente mais velho da história dos Estados Unidos até 1981, quando Ronald Reagan tomou posse aos 69 anos, 11 meses e 17 dias. O segundo presidente a morrer durante o mandato também era do partido Whig, assim como Harrison. Estou falando de Zachary Taylor, vencedor da eleição de 1848. Sua morte se deu em decorrência de complicações estomacais provocadas por cólera. Ao que tudo indica, ele contraiu a doença por conta do consumo de cerejas mal lavadas e de leite durante os festejos organizados para a instalação do pilar principal do monumento a George Washington no dia 4 de julho. 5 dias depois, ele morreu. Há quem diga que ele foi envenenado por rivais do próprio partido, uma vez que, ao contrário do que ele havia prometido na campanha, ele não parecia muito disposto a levar a escravidão do sul para o norte do país. Mas eu conto isso para vocês melhor em uma outra oportunidade. O terceiro presidente a passar dessa para uma melhor foi o republicano Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, no dia 15 de abril de 1865, pouco mais de 40 dias depois dele ter tomado posse de seu segundo mandato. Conforme eu já comentei em outros vídeos aqui no canal, Lincoln foi assassinado. O responsável pelo crime se chamava John Wilkes Booth, e ele era um ator de teatro norte-americano e que também era simpatizante da causa dos confederados. Isso já nos momentos finais da Guerra Civil, pois foi então que no dia 14 de julho, enquanto assistia a uma comédia de título Our American Cousin no Ford's Theater em Washington DC, que Lincoln foi baleado. Ele ainda resistiu por algumas horas, vindo a falecer na madrugada do dia 15, como eu já comentei. O quarto
presidente a morrer no exercício de seu mandato foi James Garfield, o 20º presidente dos Estados Unidos. Assim como Lincoln, Garfield também era republicano e também foi assassinado, e morreria 6 meses depois de sua posse, em 19 de setembro de 1881. Seu assassino respondia pelo nome de Charles Guiteau, e o motivo pelo qual ele cometeu este crime está relacionado a uma vingança com motivações políticas. Guiteau esperava ser nomeado para um cargo no governo por conta do apoio que ele deu ao Garfield durante a campanha. Frustrado com o fato de não ter sido indicado, ele resolveu colocar fim à vida do presidente no dia 2 de julho em uma estação de trem em Washington, D.C. Garfield agonizaria ainda por 2 meses e meio, até que finalmente morreu em setembro, como eu mencionei anteriormente. O 5º presidente a morrer no exercício do cargo foi o também republicano William McKinley. Assim como os outros 2 colegas republicanos, o 25º presidente dos Estados Unidos também foi assassinado. E este caso aconteceu no dia 6 de setembro de 1901, durante uma visita que o McKinley fez à Feira e Exposição Pan-Americana, que acontecia na cidade de Buffalo. O presidente foi então abordado por Leon Frank Teaslegaus, que disparou tiros contra ele. Teaslegaus havia perdido seu emprego durante a crise de 1893 e desde então aderido às ideias anarquistas. Por conta disso, para ele, o McKinley era a representação do capital e da opressão contra os trabalhadores. Colocar fim à vida do presidente era uma forma de protesto e de contribuir para o fim dessa sociedade capitalista. McKinley resistiu ainda por alguns dias e morreria no dia 13 de setembro daquele mesmo ano. Já Teaslegaus seria condenado à cadeira elétrica e executado no dia 29 de outubro. O 6º presidente, que não chegou ao final de seu mandato por razões de morte, foi Warren Harding, que também apareceu aqui na lista dos piores presidentes da história dos Estados Unidos. O 29º presidente dos Estados Unidos, muito conhecido por sua vida desregrada, regada a uísque, mulheres e pôquer, morreria no dia 2 de agosto de 1923, vítima de um ataque cardíaco aos 57 anos de idade. Agora, ao contrário do que sua mente maliciosa tá pensando que eu sei, a morte de Harding se deu enquanto a sua esposa lia um artigo no jornal que tecia elogios a ele. Ele estava deitado em sua cama e escutando tranquilamente as palavras de sua esposa até que morreu. Deve ter sido de emoção, afinal de contas, como a gente já sabe, ele mesmo admitia que ele não era aquele presidente todo. O 7º presidente a falecer no exercício do poder foi Franklin Delano Roosevelt, o primeiro democrata da lista. O 32º presidente dos Estados Unidos morreu de causas naturais em decorrência de uma hemorragia cerebral em 12 de abril de 1945, quase 3 meses depois da posse de seu 4º mandato como presidente. Roosevelt tinha sérios problemas de saúde, sofria algumas limitações físicas por conta da poliomielite. Um ano antes de sua morte, a sua saúde começou a piorar e em 1945 a sua vida chegaria ao fim aos 63 anos de idade. O 8º e último presidente dos Estados Unidos a morrer no exercício do mandato é aquele em que o assassinato mais levanta polêmicas até os dias de hoje. John F. Kennedy, o democrata de 46 anos, foi vítima de um tiro certeiro dado contra ele enquanto ele desfilava em carro aberto, ao lado de sua esposa em Dallas, no Texas. O assassino foi Lee Harvey Oswald e suas motivações ou associações com outros grupos políticos e criminosos jamais foi devidamente esclarecido. Kennedy morreu no local no dia 22 de novembro de 1963. Aliás, tem um livro de Stephen King com esse mesmo título, 22/11/63, que é totalmente excelente. E uma série derivada do livro que foi protagonizada pelo James Franco. E eu recomendo
os dois. Dos 8 presidentes que morreram, 2 eram do partido Whig, 2 eram democratas e 4 republicanos. Além deles, outros 3 presidentes foram vítimas de tentativas de assassinato. O democrata Andrew Jackson, em 1834, o republicano Gerald Ford, 2 vezes, em 1975, e o também republicano Ronald Reagan, em 1981. Desses, o Reagan foi o único que foi atingido, mas se recuperou e sobreviveu, como vocês devem supor, afinal de contas ele não aparece nessa lista. Além deles, o Theodore Roosevelt também sofreu uma tentativa de assassinato, mas não quando era presidente, e sim quando era candidato nas eleições de 1912 pelo seu partido Bull Moose Party. Já contei a história dessa eleição aqui no canal. Ele até chegou a ser atingido, mas a bala parou na fivela de prata de seu caderninho de anotações que ficava guardado no seu bolso esquerdo. Agora, é evidente que as mortes e assassinatos de presidentes sempre levantam polêmicas e teorias da conspiração a respeito delas, como foi no caso do Kennedy, mas também do Zachary Taylor. E eu prometo que em outra oportunidade eu voltarei aqui no canal para contar quais são as principais teorias da conspiração envolvendo os presidentes dos Estados Unidos, não apenas sobre suas mortes, mas também sobre o envolvimento com Illuminati e também alienígenas. E por hoje é isso. Eu agradeço ao meu amigo Alexandre Budaibes, que me sugeriu essa pauta ainda em junho deste ano, mas que só agora eu encontrei um bom motivo para gravar e contar para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.